Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui comigo. Hoje eu quero abrir meu coração e contar uma história muito especial. Sabe, a gente fala tanto sobre ensinar, mas às vezes são os nossos filhos que acabam ensinando mais do que imaginamos. O tema de hoje é: o que aprendi com meus filhos nas aulas, quando eles também eram meus alunos. É isso mesmo. Eu tive o privilégio e o desafio de ter meus filhos participando das minhas aulas. E posso te garantir, foi uma das experiências mais bonitas e transformadoras da minha vida como professor e como pai. Então, antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos e continua acompanhando essa jornada comigo. E claro, se alguma parte dessa história tocar o seu coração, escreve aí nos comentários, eu leio tudo com muito carinho. Hoje eu quero te mostrar que mesmo quando estamos no papel de mestres, Deus sempre encontra um jeitinho de nos ensinar. E às vezes usa justamente quem está mais perto, nossos filhos. Ensinar já é uma grande responsabilidade, mas quando o aluno é o seu próprio filho, é uma emoção que não dá para descrever. Quando vi meus filhos sentados ali entre os outros alunos, confesso, o coração bateu diferente. Ao mesmo tempo que eu queria ser o professor firme, eu também era o pai, aquele que queria ver o filho aprendendo, crescendo, se descobrindo. E sabe o que é mais bonito? É perceber que dentro da sala de aula, a gente se encontra num lugar onde os papéis se misturam. Ali, eu não era só o pai, nem só o professor. Eu era alguém aprendendo com eles também. Muitas vezes, no meio de uma atividade ou de uma brincadeira, eu percebia que eles me olhavam com aquele brilho no olhar, e era ali que eu entendia. Eles não estavam só aprendendo o que eu ensinava. Eles estavam me observando, me imitando, aprendendo com o meu exemplo. E é nesse momento que a gente entende o verdadeiro peso da palavra educar. Porque educar não é só ensinar conteúdo, é ensinar com o coração, com o exemplo, com o olhar. Eu lembro exatamente do dia em que meus filhos participaram da minha aula pela primeira vez. Era uma atividade simples, mas para mim parecia um grande espetáculo. Quando eles entraram na sala, o coração apertou. Vi os olhinhos deles me procurando no meio dos outros alunos e foi impossível segurar o sorriso. Ali, o tempo parou. Eu não estava só dando uma aula, eu estava vivendo um momento de vida. Ver meus filhos ali, aprendendo comigo, foi como olhar para o passado e enxergar o futuro ao mesmo tempo. Pensei, quantas vezes eu sonhei em transformar vidas pela arte, e agora, as primeiras vidas que estou ajudando a transformar são as da minha própria casa. No começo, confesso que foi um desafio. Eu queria que eles me vissem como professor, mas no fundo, eles só queriam o pai, e foi aí que aprendi uma das lições mais bonitas da minha trajetória. Que o amor e a autoridade podem caminhar juntos desde que a gente ensine com o coração. Naquele dia, eu entendi que educar os próprios filhos é um presente, porque eles nos mostram quem realmente somos. E cada aula desde então passou a ter um novo sentido. Não era só sobre ensinar, era sobre crescer junto. Sabe o que é curioso? Às vezes a gente entra em sala achando que vai ensinar e acaba sendo o primeiro a aprender. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Teve um dia em que estávamos ensaiando uma coreografia simples. Eu, como professor, queria que tudo saísse perfeito. O tempo, o ritmo, os passos. Mas um dos meus filhos olhou para mim e disse: "Pai, a gente pode dançar sorrindo também, né?" Naquele momento, eu fiquei em silêncio. Ali, ele me ensinou o que nenhum curso, nenhum livro e nenhum prêmio tinham me mostrado: que o ensino não é sobre controle, é sobre leveza, que a arte só faz sentido quando vem com alegria. Desde aquele dia, comecei a enxergar cada aula com outros olhos. Aprendi a rir dos erros, a celebrar as tentativas e a entender que ensinar é, na verdade, um ato de humildade. Porque quem ensina de verdade precisa estar disposto a aprender também. E você? Já viveu algo que te ensinou mais do que esperava? Comenta aqui embaixo a palavra aprendizado, se isso já aconteceu com você. Eu quero muito ler sua história, porque é aprendendo juntos que a gente cresce de verdade. Sabe, eu acredito que Deus tem um jeito muito especial de falar com a gente. Nem sempre é em grandes eventos, nem em momentos cheios de luz. Às vezes, Ele fala nas coisas simples, num sorriso, numa atitude inocente ou numa frase dita por uma criança. E eu posso te garantir, foram muitas as vezes em que Deus me ensinou através dos meus filhos. Eles me mostraram o que é paciência, o que é perdão e o que é amor sem medida. A Bíblia diz que devemos ser como as crianças, e quanto mais o tempo passa, mais eu entendo o porquê. As crianças têm um coração puro, acreditam com facilidade, confiam sem medo, e é exatamente isso que Deus quer ver em nós. Um coração que confia, que acredita, que se alegra em aprender.
Cada vez que um dos meus filhos me faz parar para pensar, eu sinto como se o próprio Deus estivesse dizendo: tá vendo, meu filho? É assim que eu quero que você me enxergue, com esse amor simples e sincero. E é por isso que eu digo, ser pai e professor não é só ensinar valores, é viver a presença de Deus todos os dias dentro de casa. Sabe o que eu aprendi depois de tantos anos entre salas de aula e a vida em casa? É que ensinar não acontece só quando a gente está com um quadro e uma caneta na mão. Ensinar acontece o tempo todo, na conversa do café, na hora de arrumar a mesa, ou até quando a gente erra e pede desculpa. Pais e professores têm algo em comum. Nós somos exemplos vivos. As crianças não aprendem apenas o que dizemos. Elas aprendem o que a gente faz, o jeito que tratamos as pessoas, o modo como reagimos às dificuldades. Por isso, se eu pudesse dar um conselho para você que é pai, mãe ou educador, seria este: ensine com alegria. Não transforme o aprendizado em peso. Transforme em momento de amor. Brinque com o versículo, cante junto, conte histórias, ore com eles e, acima de tudo, esteja presente. Na escola, isso também faz toda a diferença. Quando o aluno percebe que o professor acredita nele, algo muda. O olhar do educador pode acender a chama da confiança. Lembre-se, não é sobre ter as palavras perfeitas, mas sobre viver de forma que as crianças vejam Deus nas nossas atitudes. Porque o ensino mais forte não está no discurso, está no exemplo. Sabe, quando eu olho para tudo isso, para a sala de aula, para os projetos, para os meus filhos, eu percebo que o maior presente que Deus me deu foi poder viver tudo isso junto. Ser pai e ser professor me ensinou que o amor e o aprendizado caminham de mãos dadas e que, na verdade, não existem papéis separados, porque enquanto eu ensino, eu também aprendo. Enquanto educo, eu também sou transformado. Cada dia ao lado dos meus filhos e dos meus alunos me lembra o quanto Deus é bom, porque Ele não só nos dá a missão de ensinar, mas também o privilégio de crescer junto com quem a gente ama. E se essa história te inspirou de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa simples. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Tem muita coisa boa vindo por aí. Novas histórias, reflexões e dicas para quem acredita, como eu, que educar também é transformar. E me conta aqui nos comentários, qual foi o maior aprendizado que uma criança já te ensinou? Vou amar ler e responder cada história.